Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando você, o seu lar, a sua família. Estamos numa série de estudo, ouvindo a voz de Deus. Hoje é o quarto estudo e o tema do nosso assunto é o plano da salvação. Antes de nós entrarmos no estudo, eu gostaria de fazer uma oração com você. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Deus, abençoe, Senhor, esse presente estudo. Abençoe também o meu amigo, a minha amiga, que vai estar conosco. Obrigado, Senhor, por estarmos com Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa introdução do nosso tema. Aqui diz assim: independentemente de quem tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos. Vamos lá, a primeira pergunta diz assim: quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Convido você a irmos ao livro de Romanos, é o primeiro texto que nós iremos ler. Quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quantos são pecadores? O texto aqui responde: todos, porque todos pecaram. Qual o resultado do pecado? No capítulo 6 ainda de Romanos, e o verso 23, nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Você percebe? Então, qual o resultado do pecado? A morte. Todos são pecadores e o resultado do pecado é a morte. Vamos lá, segunda pergunta. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Convido você aí no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 8 ao 10. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? E aqui nos diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O verso 10 diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Que reação Deus então manifestou com a entrada do pecado? Deus ele abandonou o homem? Deus ele não se importou com o homem? Ou Deus procurou o homem? Nós podemos perceber claramente que Deus procurou o homem. E Deus fala assim: onde tu estás? Você percebe? Mas vamos lá. Qual é a condição da natureza humana, após o pecado? No livro de Gênesis, aí, capítulo 6, veja só o que diz aqui. Capítulo 6, o verso é o verso 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, após o pecado, nós podemos perceber que a natureza humana ela se tornou mal. Você percebe que se multiplicava a cada dia essa maldade. Mas quando nós pegamos também Jeremias, eu convido você aí no livro de Jeremias, capítulo
13 e o verso 23, veja só o que diz Jeremias, capítulo 13 e o verso 23. Convido você que folheie junto comigo aí, para nós acharmos juntos, né, a passagem. Jeremias 13, verso 23. Veja só o que diz aqui. Nos fala o seguinte: pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Veja só agora o que diz aqui. Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Você percebe aqui, após o pecado, o homem está acostumado a fazer o mal. 17, no mesmo livro aí, 17 e o verso, nós iremos para o verso 9. 17, 9. Veja só o que diz. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui está dizendo que o coração é enganoso e corrupto. Você percebe aqui falando que a natureza humana se tornou corrompida e depravada após o pecado. Quando você pega o livro de Mateus, capítulo 15, verso 19, veja só o que diz também. Mateus 15 e o verso é o verso 19, que nos diz o seguinte. Veja só, 15 e 19. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meu amigo, minha amiga, após o pecado, a natureza humana se tornou o quê? Corrompida e depravada. Os textos que nós lemos, eles mostram isso. Agora veja só, que plano então Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João 3, verso 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano em que Deus estabeleceu para nos salvar, então, da morte, né, eterna, foi dar o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo. E através de Jesus, eu e você, meu amigo, minha amiga, temos oportunidade de ser salvo. Amém? Glória a Deus, aleluia, por esse plano maravilhoso. Vamos lá. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro, textinho de Apocalipse, capítulo 2, e o verso é o verso 24. O que Jesus fez por nós na cruz. E aqui nos diz o seguinte, veja só, 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Então veja só, o que Jesus fez por nós na cruz: carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas iniquidades. Foi isso que Jesus fez, meu amigo. O meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Agora veja só, quem pode mudar a natureza humana? Convido você aí no livro de Samuel, 1 Samuel, vamos descobrir quem é que pode mudar a natureza humana. Samuel capítulo 10 e o verso é o verso 6, vai nos dar a resposta. Samuel 10, convido você que abra a sua Bíblia. E aqui diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele e tu serás mudado em outro homem. Então veja só, quem pode mudar a natureza do homem? O Espírito Santo, que pode mudar a minha e a sua natureza. E aqui diz o seguinte, veja só, João 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo ele pode mudar a natureza da pessoa quando a pessoa tem um conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Você percebe? Mas vamos lá, a salvação depende de nossas boas obras. O que diz o livro de Efésios, capítulo 2,
o verso 8 e o verso 9. Estou folheando aqui minha Bíblia. A salvação depende de nossas boas obras. Vamos lá, Efésios 2, verso 8 e 9 nos diz o seguinte. Veja só o que diz aqui. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação depende de nossas boas obras? Não. Aqui diz no começo do texto, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Sabe, meu amigo, minha amiga, a salvação vem de Deus. É Deus que nos dá a salvação, é Deus que nos salva. Foi o sacrifício de Jesus que nos salvou. Por nós sermos bons, por nós fazermos coisas boas, isso não nos garante a salvação. Você percebe? A salvação vem de Jesus. Então vamos lá. Como pode um homem alcançar a salvação? Convido você aí no livro de João, capítulo 5, 1 João 5, verso 11 e verso 12. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, 1 João 5, verso 11 e 12, pertinho aí de Apocalipse. Aqui nos fala o seguinte, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que João aqui está dizendo, né? Veja só, como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos que lhe obedecem. Aquele que tem um filho tem o Pai. Aquele que tem um filho tem a vida. Então nós temos que aceitar Jesus e devemos obedecer o Senhor Jesus, né? Para que possamos então alcançar a salvação. Sabe, meu amigo, minha amiga, espero que você tenha aprendido um pouco mais a palavra de Deus e espero que Deus lhe abençoe com esse pequeno estudo. E convido você a fazer oração comigo. Amado Deus, amado Pai, cuide dessa pessoa de uma maneira toda especial. Obrigado, Senhor, aqui pelo presente estudo. Obrigado por tudo. Fica conosco nesse dia. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.